Boa noite, queridos e queridas irmãs. Deus os abençoe grandemente. Coisa boa estar aqui com vocês. Não esqueci não, tá? Eu sei que eu andei faltando aí, né? Umas 2 noites, né? No nosso devocional. Mas às vezes acontece coisas que é impossível estar aqui. Mas eu tô aqui com vocês trazendo o meu devocional para vocês. Hoje eu já ouvi a palavra do Bispo Macedo. Eu gosto de ouvir a palavra dele e também do outro meu bispo, de outros bispos que eu gosto de ouvir, né? Porque não pela pessoa em si, não porque é o Bispo Macedo, porque é qualquer outro bispo, mas pela palavra de Deus. Você entende o que eu falo? Mas é pela palavra. E aí, já ouvi, hoje eu só não consegui cantar assim muito para o Senhor, porque eu tenho muitas coisas por fazer, de estudar, né? Eu gosto de ler também a palavra, gosto de ouvir. E eu dei uma paradinha aqui. A parada agora, porque eu preciso, além de ouvir a palavra, eu preciso também refletir e meditar, né? Nós temos que meditar naquilo que a gente ouve e também naquilo que a gente lê. E eu pego assim, Deus me dá algumas coisas que é para mim responder. Responder não com intenção de retrucar alguém, você entende? Mas responder, dar uma resposta, que para mostrar para as pessoas ou para Deus, né, que eu tô atenta em tudo. E Deus gosta de saber que nós estamos atentos, que estamos vigilantes, né? Isso é importante. E para isso nós precisamos ser ainda melhores que somos. Precisamos pedir a Deus: Senhor, me faça ser melhor que sou. Eu quero ser melhor que sou, né? Às vezes nós passamos por algumas coisas e a gente sente assim uma certa divisão, né? Ou às vezes, como a palavra no livro de Tiago fala, que eu estava lendo aqui agora mesmo, sobre a acepção de pessoas. E existe isso no nosso meio. No nosso meio existe isso. Existem pessoas que formam aqueles grupinhos, né? Para ficar falando do outro e tudo mais, né? Então, fazendo acepção de pessoas, né? Às vezes chega uma pessoa perto e você não dá muita atenção àquela pessoa, porque olha para aquela pessoa, acha que aquela pessoa não é para estar ali, né? Junto de você, do grupo, né? Daquele grupo, porque aquela pessoa não participou de tal coisa assim, e ela não é muito participativa, então ela não tem que estar ali, né? Tá certo que quando são pessoas que a gente não conhece mesmo, fica uma coisa meio estranha mesmo, né? Mas como são pessoas da mesma instituição, todos recebem a mesma palavra. Todos recebem a mesma palavra. Todos recebem o mesmo ensinamento. Então, todos estão cientes, estão com consciência de que tudo aquilo que é ensinado vem de Deus, né? Quando um bispo ou um pastor dá ensinamento de alguma coisa. Nós aprendemos que nós devemos ter amor ao próximo, né? Não importando se é preto, amarelo, azul, branco, pobre, rico, né? Não devemos se importar com isso. Então, nós aprendemos isso. Quando a gente recebe a palavra, a gente medita naquilo, né? E a gente procura entender o que Deus realmente quer de cada um de nós, né? Nós temos raciocínio para isso, nós raciocinamos, né? E aí eu estava lendo aqui
em Tiago, capítulo 2, e aí estava escrito, está escrito, né? Eu até fiz algumas anotações no meu caderno, que vocês sabem que eu sempre anoto, eu gosto de anotar as coisas. Aí, está escrito assim, no primeiro versículo do capítulo 2 do livro de Tiago: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Depois vem versículo 2, versículo 3 e 4. No versículo 4, versículo 2, se você quiser, depois você continue lendo. Eu vou dar uma reticênciazinhas, né? Para ir lá direto para o versículo 4, que diz assim: Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Aí eu continuei lendo, né? Ouvindo aqui, interpretando o que eu tô lendo, né? E aí eu vou pular aqui também daquela reticências, que tem mais coisas que teria que ser lida aqui, e fui lá para o versículo 8. Vai com seu olhar lá para o versículo 8, que diz assim: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Eu estava falando agora mesmo, devemos amar ao próximo, né? Então, para isso, a gente precisa assimilar quanto os nossos pensamentos estão bons, nosso juízo é bom. Então, a gente tem fé, né? Nós cremos na palavra do Senhor, porque nós estamos ouvindo, toda vez que a gente ouve, a nossa fé aumenta. E aí diz lá no versículo 17, diz assim: Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Olha só, alguém pode dizer isso. Você tem muita fé, mas eu tenho obras, né? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, aqui está se havendo um diálogo, né? Uma conversa. E aí é falado, tu crê que há um só Deus que fazes bem, né? Então, todos ouvem a mesma palavra, os mesmos ensinamentos. Uns têm mais fé e outros praticam, né? Tem fé e praticam algumas coisas, né? E com isso se acham que são pessoas melhores que aquele que tem fé e que às vezes não pode praticar por algum motivo particular, né? Ou porque é uma pessoa que só crê e ouve, né? E às vezes, a maioria das vezes é porque a pessoa não está em condições de praticar, né? Então, aquele que tem fé também, que é da mesma denominação, ele está ali, né, no meio dos outros e está praticando, mas não crê que o outro que tem fé, ele realmente tem uma fé genuína. E aí faz distinção daquela pessoa, acha que aquela pessoa não tem que estar ali no meio deles. Você entende o que eu estou falando? Então, entenda só. Quando ele fala assim, meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, reticências, que tem mais coisa por falar. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos fizestes juízos do mau pensamento? Aquele grupinho ali tem um mau pensamento do outro, porque acha que ele tem fé e pratica as obras, mas que o outro que tem fé, que está ali também, que é da mesma denominação, recebe os mesmos ensinamentos, aprende juntinho com eles, acha que aquele que tem fé não é para estar ali, porque ele não está no meio ali praticando a obra, né? Pessoas têm os seus motivos, né? Às vezes tem motivos particulares, tem alguém doente em casa, o
trabalha no horário que não dá, né? E às vezes também fica um pouco assoberbado de coisas, né? Mas aquela pessoa, ela tem fé e muita fé. Mas quando chega diante de um determinado grupo, né, da mesma denominação, aquelas pessoas já te olham dos pés à cabeça, te risca dos pés à cabeça, e com quem diz assim: o que você está fazendo aqui? Você não pode estar aqui conosco, porque nós temos fé e praticamos a obra. Você não, você só tem fé. Você só ouviu falar, né? Você ouve falar de Deus. Será que essas pessoas não estão tendo pensamentos um pouco egoístas? Será que essas pessoas, a maioria delas, quer atrapalhar que eu quero dizer se mostrar, né? Se mostrar melhor que aquele outro? Você entende o que eu falo? Jesus, gente, ele age com toda a perfeição dele. Deus, nosso Jesus, nosso Deus, o Espírito Santo. Eu digo que eu falo assim, eu falo o nome dos três, porque para mim os três é uma trindade, né? Então, para mim, Jesus, Espírito Santo, Deus, para mim, são o mesmo, sendo que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos disso, não é mesmo? Então, Jesus, ele age com perfeição, com tudo que ele faz. E ele deixa muitos exemplos para todos nós. Ele não faz acepção de pessoas. Se é preto, se é branco, se é azul, se é amarelo, se é inteligente, se é pouco inteligente, se a pessoa demora mais a raciocinar, se é mais lento para agir, para fazer alguma coisa. O Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Sabe por que ele não faz acepção de pessoas? Alguém aqui sabe? Sabe por quê? Eu vou te dizer. É muito simples. Porque ele ama a todos igualmente. Ele ama a todos igualmente. A sua justiça é uma justiça que é imparcial. Você entende? A sua justiça é de igualdade para todos. É de igualdade. E ele quer que nós tratemos assim, todos com igualdade e amor, né? Se ele ama todos igualmente, ele é justo, né? Ele não tem imparcialidade, é porque ele ama a todos em igualdade. Você entende o que eu falo? E não importa assim o lugar onde a pessoa mora, não importa o status da pessoa, não importa se a pessoa se é alguém assim de alguma sociedade mais elevada, né? Se é um grandão, vamos dizer assim, né? Bigode grosso, como diz, não é mesmo? Os jovens, né? Então, não importa, o Senhor Jesus, ele ama todos com igualdade. Você pode ver isso também no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 28. Fala, não há acepção de pessoas, se rico ou pobre. Não há acepção de pessoas, se rico ou pobre. Eu não abri o livro de Gálatas aqui não, mas você pode procurar lá e ver. Deus, ele não é uma pessoa que ele faz distinção dos seus filhos. Ele não faz distinção de ninguém. E ele quer que nós amemos uns aos outros. Porque o Deus, ele é o único que pode preencher o que falta em cada um de nós. Você entende? Ele é o único que pode preencher. Não importa se você, qual a sua nacionalidade,
ou qual o seu status, né? Se você é paupérrimo, se você é uma pessoa pobre, se você é uma pessoa rica ou uma pessoa riquíssima, né? Não importa o seu status. Se você é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul, se é pardo, não importa. Você entende? O preconceito, muitas das vezes, separa as pessoas. E nós não podemos ter preconceito, em espécie alguma, porque o Senhor Jesus, ele nunca teve preconceito. E isso não é de Deus, o preconceito não é de Deus, né? Tem aqueles que são afeminados, tem aquelas que já são mais, né, feministas, vamos dizer assim, né? E tem de tudo nesse mundo hoje em dia, né? Mas mesmo com todas essas adversidades, com todas essas coisas que vêm acontecendo, nós temos, porque o mundo está muito assim, com muita fluidez, né? Tudo é muito rápido, né? Tudo é muito rápido. Ao mesmo tempo que está acontecendo uma coisa aqui, já está acontecendo, mudando ali, a história muda de repente, né? Então, o mundo está muito rápido. Não é mais aquela coisa que era, como era tradicional, né? Como era, assim, a coisa não é sólida, né? É tudo muito líquido, né? E aí, o que é que acontece? Nós entendemos que com isso, que o preconceito separa as pessoas, e isso não é de Deus. Ele nos ensinou a amar ao próximo. Deus nos ensinou a amar ao próximo, a amar uns aos outros. A pessoa merecendo ou não, nós devemos amar uns aos outros. Porque todos nós merecemos respeito, você entende? Merecemos respeito e não importa a condição social da pessoa. Todos nós merecemos respeito. Não importa se aquela pessoa vive uma vida de mais pobreza, né? Não importa, ou vive uma vida de milionário, né? De riquíssimo, riquinho mesmo, né? Narizinho em pé, bigode grosso, não é mesmo? Então tem essas coisas. Entenda que quando pessoas são assim, pessoas que faz acepção de outras pessoas, né? Quando tem esse preconceito e acaba fazendo distinção de pessoa, é porque está faltando naquela pessoa fé. Está faltando naquela pessoa o Espírito de Deus mesmo, o Espírito Santo. Você entende? Então, quando falta fé e quando falta o Espírito Santo, certamente está faltando tudo para aquela pessoa e ela não percebeu. Você entende? Então é preciso estar em espírito. É Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos traz paz, que nos faz caminhar bem uns com os outros, de sermos solidários, de sermos pessoas generosas um com o outro, né? É o Espírito de Deus que faz tudo isso com a gente. Porque é isso que ele nos ensinou, né? Ele ama a todos igualmente. Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E nós sabemos bem disso, mas ainda assim existem pessoas preconceituosas. Existem pessoas preconceituosas. Mas quando alguém está no Espírito de Deus, quando essa pessoa está realmente cheia da graça de Deus, então os pensamentos dela é outro, é mais aberto, sabe? Mais aberto, vai alargando os pensamentos, vai desenvolvendo os pensamentos, porque os maus pensamentos, quando a pessoa está em Cristo dentro, permite que o Espírito Santo ande com ela, que ela tem fé, então os maus pensamentos se afastam, porque aquela pessoa tem o Espírito Santo, aquela pessoa tem o Espírito de Deus, carrega consigo o Espírito de Deus e tem fé. Todo aquele que tem fé, né,
que crê na palavra, essa pessoa, ela consegue afastar dela todos os maus pensamentos. Pensamentos de preconceito, pensamentos de que, assim, eu sou melhor que fulano, eu não quero, assim, não quero que aquela pessoa esteja aqui no nosso meio. E aí fica fazendo, discriminando a pessoa, né? Isso não é bom. Eu lembro que Deus, gente? No livro de Zacarias, que Deus fez alguma coisa com Zacarias, que eu quero me lembrar agora, mas não lembro. Eu sei que Zacarias era uma pessoa marginalizada. Lembra? Ele era marginalizado. Eu anotei no meu caderno. Eu anotei aqui. Eu sei que eu anotei aqui, mas agora no momento eu não estou achando. Então, o que eu quero com isso é que você venha refletir sobre isso. Tiago capítulo 2, versículo 1 até o 4, ou você lê o capítulo todo, para que você possa ter mais entendimento. Porque no versículo 7 diz assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Alguém fala isso, né? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E aí diz mais, tu crê que há um só Deus? E fazes bem. Também os demônios creem e estremecem, mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha só, gente, entenda isso. Então, quando se fala, porque assim, lá no versículo 26 fala assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, todos ouvem a mesma palavra, todos têm o mesmo ensinamento. Mas não podemos discriminar pessoas ou ter preconceito por pessoas. Porque fulano, ele tem fé, mas ele não pratica obra. Gente, tem pessoas que pratica sua obra na sua própria casa, a obra de Deus. Como eu aqui. Eu, muitas das vezes, não posso estar participando de algumas coisas que, assim, por exemplo, ter que sair para missão longe, porque eu tenho uma pessoa em casa que eu cuido dessa pessoa, eu faço a obra de Deus cuidando da minha família. Você entende? Cuidando de uma pessoa que é especial, que necessita da minha ajuda. Então, às vezes tem pessoas que têm fé sim, mas não podem estar em determinados lugares junto com aquele grupo. Você entende? E quando essa pessoa chega na igreja, né, no local, naquela instituição onde todos se reúnem ali para ouvir a palavra na mesma fé, existem pessoas dentro daquela mesma denominação que discrimina aquela que chegou, sabe que aquela pessoa também está ouvindo a mesma palavra, porém aquela pessoa não pode, às vezes, ir com eles em determinados lugares fazer a obra, igual teve um evento aí que foi para levar a palavra, né, para um certo bairro, e algumas pessoas não puderam ir, mas muitas foram. Louvado seja por isso que muitos foram, né? Mas teve outros que não puderam ir. Mas isso não significa que essa pessoa não esteja fazendo a obra do Senhor. Não significa que essa pessoa não tenha fé. Tanto que é dito aqui, né? É necessário sim que se faça a obra, que tenha fé.
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, olha como é que é forte isso. Assim também a fé sem obra é morta. Necessitamos fazer a obra do nosso Senhor. É necessário ter fé? Sim, mas não ter acepção de pessoas, não discriminar pessoas, não fazer separação de pessoas. Você entende o que eu falo? Não, nós não podemos fazer isso. Então, é para se entender assim, quando o Senhor Jesus ele passou no mundo, quando ele veio nesse mundo, ele agiu com toda a perfeição dele, né? Com todo o seu agir, com todos os seus atos, né? Com tudo aquilo que ele fez, ele deixou de exemplo para a gente que nós devemos seguir o que é certo, né? E não fazer acepção de pessoas, porque ele não fazia acepção de pessoas, pelo contrário, ele sabia analisar o interior e a intenção de cada uma das pessoas naquela época. Então ele analisava e ele via ali, por exemplo, uma viúva pobre, né? Ele via, assim, aqui diz assim, eu vou ler para você, ó. Deixa eu ler aqui a explicação, tá bom? Você vai entender melhor. Talvez eu não esteja explicando bem, né? Mas veja bem, aqui diz assim, ó. Quando o Senhor Jesus passou neste mundo, agiu com perfeição em todos os seus atos, deixando-nos o exemplo a ser seguido. Em nenhum momento fez acepção de pessoas, pelo contrário, ele sabia analisar o interior e as intenções de cada uma. Isso está escrito no livro de Mateus, está aqui, escrito aqui, marcado aqui, 22:16, tá bom? Mateus 22:16. Aí ainda fala mais um pouco assim, a viúva pobre, por exemplo, em meio a tantas ofertas dos ricos, teve uma ação de fé registrada nas Sagradas Escrituras, pois foi aprovada pelo Salvador. Está escrito em Lucas 21:3. Em Zaqueu, o publicano, o Senhor viu a sua sinceridade e se hospedou em sua casa. Lucas 19:5. Já no caso da mulher pega em adultério, viu sua humildade e a perdoou. João 8:11. Assim, Tiago faz um apelo direto à consciência dos cristãos ao olhar para o próximo com o olhar de Jesus. Olha só, precisamos olhar para o próximo com o olhar de Jesus. Olhar de Jesus, né? Então, aqui diz, olhar para o próximo com o olhar de Jesus sem favoritismo ou segundas intenções. Olha só, portanto, ninguém deve ser tratado com mais ou menos respeito ou consideração pela sua posição ou condição social. É o que eu falei, todos nós merecemos respeito, não importa a sua condição social. Precisamos respeitar o próximo, amar o próximo, pensar nisso e não fazer distinção ou ter preconceito por algum motivo. Você entende? Então pense nesses versículos, versículo 1, versículo 4, versículo 8, versículo 17, e depois você vai lá no finalzinho e medita nesse versículo de número 26. Medita no versículo de número 26, que fala assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, ou seja, a pessoa, né, não tem o Espírito de Deus, tem maus pensamentos em relação ao outro, assim também a fé sem obras é morta. Forte isso, não é mesmo, gente? Não é forte isso? Então, entenda que nós precisamos ser pessoas mais dóceis, né? Mais dóceis uns com os outros, tá certo? Porque muitos pensam que o simples fato assim de crer e de confessarem a fé em Jesus Cristo, né, já é o suficiente. Muitos pensam, eu tenho fé em Jesus, sim, mas
às vezes tem fé e não faz a obra como deve ser feita, faz a coisa pela metade. O que adianta você fazer a obra assim, vai em determinado lugar, ajuda pessoas e tal, mas dentro da sua própria instituição, onde ali você ouve a palavra, você não permite que uma outra pessoa se aproxime para que essa pessoa também possa compreender como você está compreendendo que a obra, a fé sem obra, ela é morta. Você entende? Às vezes aquela pessoa não está em condições de ir, mas ela tem fé, ela crê, ou talvez esteja praticando a obra nos seus particulares, com Deus. A obra de cuidar de alguém mesmo, você entende? Não fazendo outras coisas, mas dentro da palavra do Senhor, porque a fé que salva, é a fé que salva as pessoas. A fé traz um milagre. A fé traz Jesus para mais próximo. Então, a gente precisa, dentro disso tudo, ser pessoas de fé, obedientes, generosos um com o outro, solidários, e amar igualmente. Ser justo, como Jesus era. Tá certo? Essa é o meu devocional para essa noite. Eu espero que você pense nisso, raciocine sobre isso e creia que só há um só Deus, Esse Deus que nós conhecemos, esse Deus que é generoso, esse Deus que ama igualmente e é justo igualmente. Não faz acepção de pessoas, e é assim que nós devemos ser. Não devemos fazer acepção de pessoas, nem ter preconceitos, nem acepção de pessoas. Isso está fora de um servo do Senhor. Isso tem que estar fora daquele que é cristão. Você entende? Espero que você esteja entendendo. Então medite nisso, tenha juízo, nós devemos ter juízo, todos nós, Todos nós, eu não falo isso só para vocês não, isso também serve para mim, tá? Serve para mim também. Então, acho que serve para todos, não importa quem seja, Não importa quem seja. Se a pessoa é uma pessoa mais humilde, se às vezes não porque ela é mais humilde que eu não vou permitir que ela participe, das mesmas coisas. Se somos todos da mesma congregação, da mesma denominação, da mesma constituição, vamos dizer assim, tá certo? Ninguém pode ser pessoas preconceituosas, Não podemos ser preconceituosos. Ninguém pode ser pessoa que carrega consigo a hostilidade, mas tem que carregar consigo o amor de Cristo, o amor e a justiça de Cristo, tá certo? Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui. Esse ano eu vim trazer para vocês o devocional. Sempre estarei aqui com vocês trazendo o meu devocional. O meu devocional que tornou-se nosso, de todos nós. E é tão bom isso, a gente poder meditar na palavra juntos. E depois a gente parar, depois de meditar na palavra, parar e orar, E agradecer a Deus por palavras tão, assim, de ensinamentos preciosos. São ensinamentos preciosos. A palavra de Deus são ensinamentos preciosos para todos nós. É muito maravilhoso, é magnífico a gente saber que tem um Deus tão justo, Tão amável, que Ele ama a todos igualmente. E a gente fica feliz, não é mesmo? Eu fico feliz sim. E espero que vocês também fiquem muito felizes, tá certo? Amanhã eu volto com vocês com outro devocional. Eu vou ver o que o Senhor pode trazer para mim, Nós não podemos
de ser pessoas que não justas, não podemos transgredir, né? A palavra de Deus. Não vamos transgredir, mas vamos ser justos, vamos continuar na fé, vamos continuar orando, vamos continuar buscando no Senhor e se fortificando, né? Não podemos deixar de ouvir, porque quando nós ouvimos, nós ficamos fortes. E aqueles que são pessoas preconceituosas, né? Que tá com maus pensamentos, né? Em relação ao outro, pede perdão a Deus, tá? Se humilha para o Senhor e pede perdão a Deus para Ele te perdoar, tá bom? Ele te perdoar. Perdão é a base de tudo, para que nossa alma fique leve. A gente tem que se perdoar nós mesmos, perdoar quanto ao que nós estamos fazendo com o próximo, né? Porque se não amamos o próximo, nós estamos destruindo a vida daquela pessoa, porque aquela pessoa fica, né, se achando indigna, e isso não é bom, né? Vai mexer com o psicológico daquela pessoa, mexe com todo o eu da pessoa. Então nós temos que ser pessoas justas e pessoas amáveis, amar o próximo como a si mesmo, assim como Deus ama nós, nós devemos amar ao próximo, sem acepção de pessoas, tá certo? Como o Senhor Jesus fez, Ele não tinha acepção de pessoas, porque isso se chama nepotismo. Nepotismo são pessoas que que têm acepção de certas coisas, são pessoas preconceituosas, você entende? É bem assim, acho que já deu para você entender, né? Deu para você entender. Então, não procure não cometer certas coisas que vai te comprometer para com Deus. Porque se você é uma pessoa que faz acepção você é um cristão, vamos dizer assim, para não ficar a palavra muito ligada, né? Se você é um cristão que faz acepção de pessoas, lembre-se que você é um ser como aquele mesmo como aquela mesma pessoa como aquela pessoa é. Você é ser humano igual a ele. E você não gostaria que fizesse com você o que você está fazendo com ele, ou com ela, modo de dizer, tá bom? Então, seja uma pessoa que procede com amor, com veracidade, tá bom? Eu vou parar por aqui, senão vou falando, e esse devocional não vai acabar nunca, né? Porque é muita coisa para falar. Mas eu espero que você tenha entendido, e amanhã eu voltarei aqui com vocês. Se você puder, compartilhe a palavra, compartilhe esse devocional, convida alguém para participar, e seja muito bem-vindo todos que entrarem aqui, ou mesmo aqueles que estiverem só de passagem, porque eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo aquilo que o Senhor me pediu para fazer, e estou levando a palavra para vocês, para a gente meditar junto, e agora cabe a você querer receber ou não, né? A minha parte eu estou fazendo, e espero que você receba, né? Você recebendo a palavra, você vai se sentir bem melhor, porque você a gente aprende junto e vai se perdoando alguém também, né? E com isso o Senhor está vendo e vai te perdoar também, e você vai ver as coisas maravilhosas que Ele vai fazer por você, tá bom? Então tá, tchau, até amanhã, fiquem em paz, fiquem com Deus, não esqueçam de orar, não esqueçam de agradecer, né? Amanheça o dia feliz e alegre, prontos para mais uma luta, porque o Senhor Jesus está na frente para nos guardar e nos defender, tá certo? Creia nisso. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser.